Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 25, versículo 26, para nós tomarmos por base na nossa meditação nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26, está escrito assim: E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, quando nós estamos tratando a respeito desse assunto sobre maturidade espiritual do cristão, nós temos que entender muito bem que não é todo mundo que é cristão. Não são todos que fazem parte de uma igreja que são cristãos. Cristão, quando nós olhamos no grego, cristianos, que significa servo, significa seguidor de Cristo. Nós sabemos muito bem que na igreja não são todos servos. Na igreja não são todos seguidores de Cristo, pois muitas pessoas em nosso meio são simplesmente crente, crê em alguma coisa, professa alguma crença, mas não são servos de Deus, não são seguidores de Cristo, para ser chamados cristãos. Você pode ver que em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Antes de eles serem chamados cristãos, eles eram discípulos, seguidores de Cristo. Então, quando nós estamos tratando desse assunto de maturidade espiritual do cristão, já entendemos muito bem que não é todos na igreja que vão alcançar maturidade espiritual. Por quê, pastor? Porque até agora não são cristãos. Cristãos somente aqueles que nasceram de novo. Cristãos são aqueles que são seguidores de Cristo de verdade. São aqueles que são servos do Senhor. Abra a sua Bíblia para você ver em João. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. João capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5 ao versículo número 7. Está escrito assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Então nós vemos que para ser cristão tem que nascer de novo, independentemente da idade que possui como ser humano. Jesus está falando para Nicodemos, um homem já de uma certa idade avançada, pois ele era fariseu, principal dos judeus da época, um homem na sua fase adulta, mas nem por isso Jesus falou que ele já era um homem maduro espiritualmente falando, pois Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. Eu não sei por quantos anos você nasceu de novo. Eu, por
bondade e misericórdia de Deus, nasci de novo com 24 anos. Foi a idade que eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. A partir daquele momento eu nasci no mundo espiritual. A partir daquele momento eu fui diagnosticado pela palavra de Deus como cristão. Mas quando eu nasci no mundo espiritual, era simplesmente um bebê, uma criança recém-nascida no mundo espiritual. Para você entender melhor, é só você olhar uma criança quando nasce no mundo físico. Na gestação da sua mãe, passa ali os seus 9 meses, mas nós só entendemos que ela faz parte do nosso convívio depois que ela nasce, que ela vem ao mundo, que dá-se à luz a mesma. E nenhuma criança já nasce adulta, nenhuma criança já nasce idosa, todas elas nascem bebê, precisam de seus cuidados, para que as mesmas vão alcançando a sua maturidade como pessoa, como ser humano. Na igreja também, meus irmãos, não é diferente do mundo espiritual. Quando nós nascemos de novo, eu disse que independentemente da idade que você aceitou Jesus, você vai nascer como criança. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu já estava com 50 anos. Você é criança do mesmo jeito no mundo espiritual. Nasceu como criança. Dali para frente, vai ter as suas fases, as suas etapas de amadurecimento espiritual. Então, quando eu estou tratando sobre maturidade espiritual do cristão, eu estou falando que a pessoa, para chegar na fase de maturidade, ela já é uma pessoa adulta espiritual. Ela já passou pelas fases que antecedem. A fase de bebê, a fase de criança, a fase de adolescente, a fase de jovem. E agora ela chegou na fase adulta. Pois maturidade, segundo o dicionário Aurélio, significa estado, condição, estrutura. A pessoa está no estágio adulto, em condições de plenitude de saber, de habilidade adquirida. Então você pode ver que uma criança não tem essas condições aqui, essas qualidades. Uma criança ela não está no estágio de adulto. Uma criança ela ainda não está nas suas condições de plenitude de saber, ela está aprendendo cada dia. Ela vai adquirir as suas habilidades ainda. Então, o que Deus quer que nós, como crentes, irmãos, como cristãos, nós venhamos alcançar maturidade espiritual. Deus quer que nós venhamos ser adultos espirituais. Deus quer que nós venhamos ter maturidade, habilidade adquirida no mundo espiritual para nós ajudarmos os outros, trazendo para o mundo físico. Uma criança não consegue cuidar de outra criança. Quem cuida de uma criança são os adultos. Por isso que Deus deixou os pais para cuidar das crianças, dos bebês, dos adolescentes. É ou não é? E no mundo espiritual também é da mesma forma. Crianças espirituais não conseguem cuidar de crianças espirituais. Só conseguem cuidar de crianças espirituais os adultos, aqueles que já alcançaram maturidade espiritual, aqueles que têm condições de cuidar de alguém, aqueles que já conhecem um pouco do mundo espiritual, da vida espiritual, para cuidar daqueles que estão nascendo. Os irmãos estão compreendendo? Mas vamos lá ainda. Então, o cristão só são aqueles que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não é cristão. Pode ser qualquer coisa, menos cristãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ainda lá mais um pouquinho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Está escrito assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
já são seguidores de Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, os cristãos não andam segundo a carne. Já disse aos irmãos que na igreja tem pelo menos 3 grupos de pessoas: tem os naturais, os carnais e os espirituais. Quando a Bíblia está nos falando que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele está falando para os cristãos, para os seguidores de Cristo de verdade, para aqueles que não são dominados mais pela carne. As suas inclinações agora é para o Espírito. As coisas da carne ficou para trás. Pastor, que carne é essa? Desejos descontrolados. São os nossos desejos pecaminosos que nós tínhamos anteriormente, que nós éramos controlados por eles no passado. Toda pessoa que ainda não aceitou Jesus de verdade, ela é controlada pelos seus desejos pecaminosos. Uns na embriaguez da bebida, outros das drogas, das prostituições, adultérios, feitiçarias e N tipos de coisas da carne que praticávamos. Mas agora não, aceitamos Jesus, vamos viver uma nova vida, vamos conhecer agora a vida espiritual. Então, cristão é somente aqueles que estão andando no Espírito. Aqueles que ainda estão na carne, vivendo na prática da carne, não são cristãos. Tanto é que esses não vão herdar os céus. Vamos mais um versículo aí. Hebreus 5, 10 ao 13. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 10 ao 13. Estou somente mostrando aqui aos irmãos algumas coisas na introdução, para nós estarmos entrando mais a fundo sobre maturidade espiritual do cristão. Mas para nós chegarmos lá, temos que passar algumas etapas anteriores. Hebreus capítulo 5, versículo 10 ao 13. Está escrito assim, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Aqui o escritor aos Hebreus está falando que esses cristãos da época, eles ainda não eram meninos espirituais. Esses cristãos da época, você pode observar que eles não tinham mais entendimento sólido das coisas espirituais da parte de Deus, porque eles se faziam negligentes para ouvir. O escritor disse aqui, deixou bem claro, sobre a ordem de Melquisedeque, não pôde ensinar para eles, porque eles não conseguiam entender. Eram pessoas que ainda precisavam ser alimentadas com leite. Leite aqui não fala do leite de vaca, leite de cabra, ou leite de caixinha que nós conhecemos hoje aqui. Essa linguagem metafórica que a Bíblia usa para leite indica os ensinamentos básicos, indica os primeiros rudimentos da fé. Você já viu aquele tipo de pessoa que muitas vezes já tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, e ele não consegue ter uma maturidade espiritual? Você só pode ensinar ele, falar com ele ou com ela, tratando como menino, com leite. Só os primeiros rudimentos básicos da fé. Não tem como se aprofundar em um assunto espiritual com ele, porque não vai entender. Não chegou ainda ao seu entendimento. Ele precisa alcançar maturidade ainda. Quando a Bíblia fala de alimento sólido, nessa linguagem metafórica, ele está falando sobre ensinamentos mais profundos.
indica o discernimento das verdades espirituais. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que não pode ensinar mais essa igreja com ensinamentos mais profundos, com discernimento de verdades espirituais, porque essa igreja aqui ainda não estava apta. E por que esse povo não estava apto? Porque eles se faziam negligentes para ouvir a palavra de Deus. A igreja, quando ela se faz negligente para ouvir a palavra de Deus, Deus não vai ensinar coisas mais profundas, tanto no âmbito coletivo, como igreja, como no âmbito individual. Eu e você, como igreja individual. Deus só vai nos ensinar individualmente, falando coisas mais profundas, verdades espirituais mais profundas, a partir do momento que nós quisermos ouvir. Se nós não fazermos negligente para ouvir, Deus não vai nos ensinar. Isso aqui é coisa simples, irmão. Por quê, pastor? Porque, observe, você está num assunto com alguém, conversando, um diálogo. Se a pessoa se fizer negligente, não quiser te ouvir, você vai continuar falando? Vai ou não? Sim ou não? Não vai continuar falando. E à medida do diálogo é que você vai aprofundando o conhecimento. À medida que você vai tendo mais comunhão com a pessoa, mais você vai passando para ela experiências mais profundas da sua vida, dos seus ensinamentos que você já adquiriu. É ou não é? Assim também, meus irmãos, é nós com Deus. Tem muitas pessoas que o conhecimento dela com Deus é pequenininho, raso, porque ela é negligente para ouvir. Ela não quer ouvir Deus falar. Quando Deus vai falar alguma coisa, ela tapa os ouvidos espirituais. Começa a querer pensar em outras coisas. Por exemplo, nós estamos aqui agora, nesse culto de ensino da palavra de Deus, coisas espirituais. Só vai absorver o conhecimento necessário deste culto aqueles que estiverem atentos, aqueles que quiserem ouvir. Aqueles que forem negligentes para ouvir, não vai adquirir as coisas mais profundas dessa palavra. Esta igreja que estava lá era desta forma. Eles não conseguiam entender porque eles eram negligentes para ouvir. Porque devendo ser mestres pelo tempo, já é uma igreja que tinha um certo tempo. Mestre aqui fala daqueles que tinham eles já teriam que ter capacidade para ensinar os outros. Eles tinham que ter capacidade para ser professor já dos outros, mas eles não conseguiam, porque ainda necessitavam de nos ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Mas eram meninos espirituais. O pastor dizia para o céu, já tinha nascido no mundo espiritual, só que ainda não tinha alcançado maturidade. E nós vamos observar no decorrer desse estudo, que à medida que nós estamos nesse processo de maturidade espiritual, quando nós somos crianças espirituais, nós damos muito trabalho para os nossos pais. Quem é pai e mãe aqui sabe que os filhos dão trabalho. À medida que elas são crianças, vão dando trabalho. Assim também é na questão espiritual, irmãos. Quando um novo convertido aceita Jesus, até ela alcançar maturidade espiritual, discernimento do que é certo e do que é errado, ela vai dar trabalho para nós. Os adultos espirituais da igreja que Deus levantou, muitas vezes os obreiros, as irmãs mais maduras, os irmãos com mais conhecimento da palavra, nós temos por função cuidar dos mais novos. Mas o que está acontecendo hoje, muitas vezes nós não estamos tendo paciência para cuidar dos meninos espirituais. E aí muitas vezes nós deixamos eles de lado, nós não ajudamos. Então, vamos lá. A primeira fase para se alcançar a maturidade espiritual, então, ela é nascer, tem que nascer. Depois que nasce, vai passar pela fase de bebê, depois pela fase de criança.
E eu quero mostrar aos irmãos algumas características, que foi onde nós paramos no último culto de ensino passado, algumas características da fase de criança. E nós podemos ter essas características, meus irmãos, mesmo tendo 10, 15, 20 anos de crente, mas tendo comportamento ainda de crianças espirituais. A primeira característica de uma criança ainda, que ela é uma criança espiritual, a primeira característica é ser inconstante. Pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos. Pessoa que não consegue ser instável nos seus sentimentos. Pessoas que não conseguem ser estável nas suas opiniões. Pessoas que não têm equilíbrio na sua vida. Você pode ver que as crianças são inconstantes. Mesmo hora que ela quer uma coisa, daqui a pouquinho ela está pedindo outra coisa para os seus pais. Mesmo no momento que ela está brincando de uma coisa, está gostando daquele brinquedinho ali, daqui a pouquinho ela está querendo brincar com outra coisa, gostando de outras coisas, porque é inconstante. Ela não tem ainda uma maturidade. E no mundo espiritual da mesma forma. Quando eu falo aqui que não consegue ser estável, eu estou falando de uma pessoa que não consegue ter equilíbrio. Pessoa que não consegue dominar os seus comportamentos espirituais, ainda é criança. Pessoa que oscila muito, ainda é criança. Pessoa que não consegue controlar os seus sentimentos, espiritualmente falando, ainda é criança espiritual. Suas opiniões. Hoje ela fala uma coisa, amanhã fala outra. Você vê, olha uma coisa interessante. Atitude de crianças espirituais. Ela está orando a Deus, aí ela diz que Deus mandou fazer tal coisa hoje. Aí ela começa. Passa 3 dias, ela diz: Deus falou comigo que eu tenho que fazer outra coisa agora. Uai, no mesmo assunto, que Deus é esse, tão inconstante? Não é que Deus é inconstante, é a pessoa que é inconstante. Até agora não conseguiu discernir a voz de Deus, não conseguiu discernir a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida dela. Porque uma vez que Deus nos orienta a fazer alguma coisa, você só vai passar para outra etapa depois que você concluir aquela. Deus não é menino, irmãos, para ficar nos fazendo de bobo. Hoje ele pede, hoje ele manda você fazer uma coisa e amanhã ele já muda. Não. Se foi Deus que falou alguma coisa, algum projeto, você só vai mudar de etapa depois que você concluir aquele percurso, aquele projeto que Deus passou. Aí Deus vai te dar outra ordem. E assim vai. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, com os nossos comportamentos, sentimentos, opiniões. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios. Abra para você ver. Quem encontrar já pode ler. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Quem encontrou? Deixa eu ler rapidinho. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, no tempo que nós somos ainda meninos espirituais, ou ser crianças espirituais, nós vamos ter atitudes de criança, sentimentos de criança, discernimento de criança. É normal, irmãos. Mas à medida que nós nos tornamos adultos, nós vamos acabar com as coisas de criança e vamos viver a fase adulta da nossa vida. E no mundo espiritual é da mesma forma.
Quando nós ainda somos meninos espirituais, nós vamos sentir como menino. As nossas palavras, as nossas frases, aquilo que sai da nossa boca, vai ser palavras de menino. Só que a partir do momento que nós crescermos e se tornarmos homens, ou a fase adulta espiritual, nós vamos a tendência a acabar com as coisas de menino. Aí vamos lá. Meninos não têm responsabilidade. Você já viu alguma criança ter responsabilidade? Não tem, não tem como colocar uma responsabilidade para ela fazer. Porque o menino, a criança, não tem responsabilidade. Não se pode ter muita confiança em menino. Você fala para ele fazer tal coisa, pode até fazer a primeira vez. Você não pode depositar uma certa confiança, porque ele não tem responsabilidade. Não tem nem como nós adultos cobrar a responsabilidade de uma criança. Tem ou não tem? Não temos. E espiritualmente falando, também é da mesma forma. Os meninos espirituais, independentemente da idade que tem no mundo físico, não se pode depositar muita confiança nelas. São inconstantes. Não tem compromisso. Você pode observar que crianças não têm compromisso com horários. Quem que leva os meninos para a escola? Os pais. À medida que eles vão adquirindo estatura como ser humano, eles vão indo para a escola sozinhos, vão pegando responsabilidade, com horários na escola. Assim também, meus irmãos, é com as coisas de Deus. Quando nós ainda somos meninos espirituais, nós não temos compromisso com horário, com as coisas de Deus. Precisa sempre de um adulto espiritual ficar cobrando, falando: ei, olha a hora, bora para a escola, bora fazer tal coisa, porque não alcançou ainda a maturidade para discernir o tempo, as horas, e caçar um rumo para fazer a obra de Deus sem precisar de ficar cobrando. Isso aqui é sério, irmãos. Menino leva as coisas na brincadeira. Já observou? Você fala uma coisa para uma criança, ela vai levar a brincadeira. Até quando ela diz assim: menino, se você não parar de ficar fazendo hora, eu vou dar uma surra. Aí ainda vai dar risada na sua cara, leva a brincadeira e leva a taca. É ou não é? Os meninos espirituais, irmãos, também da mesma forma. Deus fala com eles e eles levam as coisas na brincadeira, como se Deus não estivesse falando. Deus fala: vai para a direita, e ele leva na brincadeira e vai para a esquerda. E Deus avisa, não faz. Ele dá uma risadinha assim, conjecturando aqui para Deus, e dá uma risadinha assim. Daqui a pouquinho Deus pega e ó, desce a taca. São verdades simples, mas são verdades profundas da parte de Deus na nossa vida, irmãos. Então o adulto espiritual, ele não vai levar as coisas na brincadeira, ele vai levar as coisas na seriedade. Mas quando você vê um crente levando as coisas na brincadeira, não fique escandalizado, porque ele não cresceu ainda. É menino espiritual. Outra característica de menino: mexe em tudo. Os pais acabam de arrumar a casa, a mãe acaba de arrumar ali uma cozinha, e lá vem a criança, bagunça tudo, tira as panelas do lugar, movimenta o sofá da sala, faz uma bagunça no guarda-roupa. Por quê? Porque é fase de menino, mexe em tudo. Quem já foi menino aqui sabe, eu também já fui, irmãos. Pensa no menino que ia levar, bagunceiro era eu. Mexi em tudo que deixasse, e até o que não deixava muitas vezes. Por quê? Fase de menino. Quando você vê um crente, uma pessoa na igreja, que ele quer mexer em tudo na igreja, não fique escandalizado, não. É menino ainda. Por exemplo, aqui, coisa simples. Aqui está o som da igreja.
sonoplastas que mexem aqui no som. Aí quando você vê outros querendo mexer no som, bagunçar aqui no som, ainda é meninos. Quer mexer naquilo que não é responsabilidade deles. Mexe em tudo na igreja. Faz de menino. Outra característica de menino: fala o que não deve. Quem é o pai aqui que falou alguma coisa que não devia perto de uma criança, de olhar e levou para o outro? E nós saímos com aquela cara de taxa, assim, meu vergonha. É ou não é? Porque se nós falar de assunto sério, perto de menino, cuidado. Menino não consegue controlar as suas palavras. Menino fala o que não deve. Pastor, quem são os meninos na igreja? São aqueles que gostam de fazer leve trás. Pega a conversa de A, leva para B que não deve. Pega de B, leva para C que não deve. E assim vai. Pastor, eu preciso ficar escandalizado? Não, são meninos ainda. Vai chegar a fase do seu amadurecimento, do seu entendimento, que vai acabar com essas coisas de menino. Não foi o que o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui? Quando eu me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Fala o que não deve, faz leve trás, palavras sem averiguar a verdade. Você pode ver que menino leva conversa de A para outro menino, para B, na escola, em qualquer lugar, mas ele não averigua se é verdade ou não. Ele não tem discernimento de saber se é verdade ou não, para depois propagar a notícia, se é que pode propagar a notícia para frente. Assim também são os meninos espirituais da igreja, que falam que não se deve, fala coisas sem averiguar se é verdade, e se é que pode passar para frente, porque tem coisa, irmãos, que nós não, mesmo que seja verdade, nós não podemos passar para frente. Uma verdade fora do tempo causa desgraça, prejuízos. Até para dizer uma verdade, nós temos que saber o tempo de dizer a verdade. E menino não consegue discernir isso aí. Ele leva tudo a brincadeira, leva as conversas sem averiguar a verdade, e fora do tempo certo ainda. Meninos espirituais. Outra característica de menino: faz birra, faz pirraça. Já observou? Agora, por que o menino faz birra, faz pirraça? Os pais aqui já conseguiram diagnosticar por que os meninos gostam de fazer birra, fazer pirraça. Por que eles têm esse comportamento? Porque na cabeça deles, eles fazem birra e pirraça para a vontade deles ser feita. Pode você ver, quando você fala não para o menino, ele faz pirraça porque ele quer que você faça o que ele quer. Aí ele empurra, aí chora, grita, pirraça, porque ele quer que o adulto faça o que ele quer. Aí ele vai fazer pirraça, vai ficar empurrado no canto. E eu vou mostrar um negócio aqui para nós. Os mais adultos aqui, os mais anciões sabem que tem duas formas de você acabar com birra, com pirraça de criança. Primeiro é pegar uma varinha de goiaba bem caprichada e descer no lombo, dar uma surra toda vez que vai pirraça. Essa é uma das formas. E a outra forma, para quem não gosta de bater, é deixar lá emburrado no canto. Uma hora vai desemburrar, empurra lá que não quer comer, uma hora vai ter fome, vai ter que parar a birra, a pirraça. No mundo espiritual também é da mesma forma. Quando nós que somos meninos queremos fazer pirracinha com Deus, Deus nos corrige na surra. E Deus muitas vezes nos deixa empurrado no canto, até nós nos empurrar. E o problema é que aqueles que empurram vão perdendo tempo. A criança que empurra perde tempo, perde bênção. Por exemplo,
na sala, ou na cozinha, onde for que ela ficar empurrada, é 2 horas perdendo tempo de fazer uma outra coisa, de brincar, de comer, divertir, e ficou lá empurrada. Na igreja, irmãos, quando a pessoa faz pirraça também com Deus, e Deus deixa ela num canto, ela está perdendo tempo. Poderia muito bem estar fazendo alguma outra coisa para Deus, mas está fazendo pirraça, Deus deixa no cantinho, até se empurrar. Fase de menino, criança. Quando você vê os crentes pirracentos da igreja, porque ele não cresceu, não amadureceu. Eles querem que Deus faça a vontade deles, sendo que é o contrário. Quando você se torna adulto espiritual, você sabe muito bem que a vontade de Deus é soberana. Ó Jesus, no Getsemane orando: Pai, se possível, passe de mim este cálice, se é vontade de Jesus, mas todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Porque Jesus era adulto espiritual já, tinha maturidade espiritual, ele sabia muito bem que a vontade de Deus era muito melhor para a vida dele. Vou entrar aqui num detalhe que Deus me trouxe ao coração aqui agora, irmãos. Nós, quando estamos em oração, e nós só queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, nós somos imaturos espirituais ainda. Porque o cristão, quando ele já está numa fase espiritual madura, com maturidade, ele ora diferente. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Por quê? Porque ele sabe que a vontade de Deus, mesmo que ele não entende no momento, mesmo que ele não goste no momento, mesmo que ele não aceita no momento, ele sabe que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Mas isso, irmãos, nós vamos entender depois que nós formos adultos espirituais. Enquanto somos meninos, nós ficamos brigando com Deus. Deus fala uma coisa, nós queremos partir para outro rumo, ainda ficamos na oração ainda. Deus, eu quero. Faz assim, Deus. Se você não fizer assim, eu também não vou fazer mais a sua obra. Tem crente que faz desse jeito, irmãos. Meninos espirituais. Vamos mais, uma aí. Meninos, vou usar uma palavra bem chula, mas é uma palavra que vocês vão entender muito bem. Meninos faz cagadas, mas não limpa. Já observou? Olha lá, Esther, o Antônio, os meninos para você ver, os mais novos aí. Eles fazem cagada, e quem limpa? Os pais, os avós, os tios. É ou não é? É os adultos que têm que limpar as cagadas dos meninos. Isso no mundo físico. E no mundo espiritual? Também, irmãos. Porque os meninos espirituais fazem muitas cagadas espirituais na igreja. E aí quem tem que limpar? Quem tem que resolver? Os adultos. É por isso que Deus sempre deixou liderança, seja de conjuntos, ou seja de obreiros, ou seja líderes, para poder limpar as cagadas dos liderados, dos meninos espirituais. Olha, diz aqui, que isso aqui é independentemente da idade que tem. Porque tem gente que tem uma idade aí, vamos supor, de 50 anos, mas ele ainda é menino espiritual, fazendo cagadas espirituais. Agora deixa eu perguntar um negócio para você. O cocô, a fezes do menino, cheira bem ou cheira mal? Cheira bem ou cheira mal, irmãos? As cagadas espirituais também dos meninos cheiram mal no meio da igreja, cheira mal na vizinhança, cheira mal na sociedade. Sabia disso? Porque nós ainda somos meninos, não conseguimos discernir o tempo certo de fazer as coisas.
Vamos lá, mais um aqui. Outra característica de menino. Você pode ver que quando os meninos são pequenos, precisam ser carregados no colo. Ou fase difícil. Quem é pai aqui sabe que tem criança de 1, 2, 3 anos, que é preciso de carregar no colo muitas vezes. Quanto maior o menino precisa ser carregado no colo, mais dá dor nas costas, nos braços, mais cansa nós, os adultos. E no mundo espiritual, da mesma forma, muitas vezes nós temos que pegar um novo convertido, ou muitas vezes uma criança espiritual que está na igreja, e carregar ele no colo, trazer para a igreja, lutar com ele, com ela, porque os meninos precisam ser carregados no colo. Por quê, pastor? Porque eles não conseguem andar sozinhos, e mesmo que já estão andando, se cansam com facilidade, dói as perninhas, aí chora, e nós temos que pegar no colo e carregá-los. Vocês não estão entendendo aqui onde nós estamos indo? Eu estou trazendo o mais simples possível, pegando da parte física e levando para o contexto espiritual, para que nós venhamos entender qual é a fase que nós estamos no mundo espiritual. E entender que Deus quer que nós chegamos à maturidade espiritual. Então, aqueles que ainda estão tendo atitudes de meninos, Deus quer que acabe com as coisas de menino, porque agora você vai ter que ser homem, mulher. Vamos dar um texto aí, Romanos capítulo 12. Olha para os irmãos verem que coisa interessante. Romanos capítulo 12, versículo 2, é muito conhecido de todos aqueles que gostam de ler Bíblia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ver que a pessoa, quando ainda é menino, com tudo ela se conforma. Se você mandar uma criança pegar um isqueiro, riscar e colocar o dedinho, ela vai se queimar. Ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Tudo que você mandar para ele fazer, ele faz, porque ele não tem maturidade de entendimento ainda. Aí Paulo está dizendo aos Romanos: olha, não vos conformeis com este mundo, ou seja, deixa as coisas de menino, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, amadurece, cresce em conhecimento. Por que Paulo falou do entendimento, irmãos? Porque Paulo sabia, como ele, você também sabe, que todo o nosso corpo é coordenado pelos nossos pensamentos. Vou mais longe, toda a nossa vida é coordenada pelos nossos pensamentos. É por isso que o cristão sempre tem que estar cuidando dos seus pensamentos, filtrando os seus pensamentos, selecionando aquilo que pode ficar aqui, armazenado em nossa mente. Não é tudo que nós podemos deixar voando nos nossos pensamentos, enraizando. Daqui a pouquinho desce no coração e nós estamos praticando. Por que muitas pessoas ainda estão nas práticas de coisa errada? É porque pensa muito naquelas coisas, aí desce no coração. Praticar é a coisa mais simples que tem. O maior campo de batalha do cristão está aqui, mente, pensamentos. O maior campo de vitórias e derrotas dos crentes está aqui, mente, pensamento. Aqui nós somos heróis e aqui nós somos vilões. Aqui nós somos vitoriosos e aqui nós somos derrotados. O restante do nosso corpo, irmãos, é tudo coordenado por aqui, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. E a pessoa, depois que começa a entender essas questões, aí ela vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só consegue experimentar essas coisas da parte do Senhor quando você tem uma maturidade espiritual. Você entendeu o que Deus está fazendo, entendeu o que Deus está proporcionando
funcionando em nossas vidas. Então, falando sobre pensamentos, nós temos que desprezar aquilo que é mal e amarmos aquilo que é justo. Já viu pessoas que só têm pensamentos maus? Só pensamentos maldosos? Os pensamentos delas só causaram danos ao próximo. Nós temos que, a partir do momento que você tem uma certa maturidade espiritual, você vai deixando as coisas más e vai amando as coisas boas. Mas os meninos não conseguem discernir o que é bom e o que é ruim, o que é mal e o que é bem. Não ceder, irmãos, a vários tipos de coisas que vêm na nossa mente, pensamentos mundanos, pensamentos de cobiça, pensamentos de poder, de inveja, de oportunismo, artifícios políticos. Quando você vê uma pessoa que está na igreja e tem esse tipo de comportamento ainda, é porque está numa fase que não chegou a amadurecimento espiritual. Com Deus, irmãos, essas coisas não dão certo. Com Deus é do jeito que Deus traçou, do jeito que Deus orientou, do jeito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Outra coisa de menino aqui, ó. Menino não consegue selecionar as suas amizades. Vai na escola você vê, todo mundo é menino. Muito raro uma criança conseguir selecionar suas amizades. É fácil de menino. Aí por isso que a Bíblia diz, em Amós capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não tiver em comum acordo. Ou seja, a pessoa que tem maturidade espiritual, ela vai selecionar as suas amizades, para andar junto com ela. Não é qualquer pessoa que serve, irmãos, para andar conosco, um adulto espiritual. Não dá certo. Você pode ver que a sociedade, o seu grau de amizade é mais ou menos a sua idade. É difícil, vamos supor, que um adulto tenha amizade com uma criança, ter comunhão próxima demais com uma criança, porque você vai andar juntos, tem comum acordo, comuns pensamentos, comuns raciocínios. Eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo crentes, cristãos, com amizade íntimas, próximas demais com os crentes. É sinal que até agora a pessoa não se converteu direito. Porque à medida que a pessoa se converte verdadeiramente para andar com outra, a pessoa também tem que ser convertida verdadeiramente. Eu não digo de nós pegarmos e evangelizarmos alguém, querer trazer o ímpio para a igreja, pregar a palavra para ele, não estou falando disso não. Estou falando daquela amizade próxima, todo dia na sua casa, todo dia você na casa dele, ou na casa dela. Você tem que selecionar as suas amizades. Mas essa questão de selecionar as amizades, nós só conseguimos fazer isso com a medida do nosso crescimento.